regresso às pistas nesta época 2022, o Campeonato de Portugal Rallycross e Kartcross Transwhite realizou a sua terceira ronda do calendário no Eurocircuito da Costilha, em Lousada. Uma das catedrais da disciplina, mais uma vez com muito público a correr às bancadas, para acompanhar um fim de semana de muita ação, muita emoção e lutas bem intensas pelos primeiros lugares, como é habitual em todas as provas deste campeonato nacional. Os anfitriões prepararam tudo ao pormenor para uma jornada que esteve simplesmente impecável a nível organizativo. Começamos com a primeira final do fim de semana para o troféu Júnior Kartcross. Arrancou para a primeira posição Guilherme Matos, com o 71 no tejadilho do seu Smog. A segunda posição na fase inicial para João Diniz, os dois de imediato a conseguirem ganhar alguns metros de vantagem para a concorrência, onde Gabriela Godinho liderava também um grupo perseguidor onde estava Jéssica Santalha. Um primeiro erro por parte do segundo classificado a deixar Jéssica Santalha na segunda posição. Não seria o único na volta de abertura. Aqui um segundo erro que acabou por colocar um ponto final. Então, num dos concorrentes em termos de aspirações, ficaria atrasado a partir desse momento João Diniz. Liderava numa fase inicial Guilherme Matos com o seu Smog Bravo, passagem também para o 81 de Gustavo Henriques. Conseguia também Jéssica Santalha estar na linha da frente para garantir todas as suas aspirações em relação a um lugar de pódio no final das 7 voltas da derradeira corrida. Condição perfeita para aquele que tinha sido melhor no arranque. A espanhola também a conseguir colocar forte pressão sobre o piloto do Smog que liderava. Jéssica Santalha aqui na segunda posição, a curvar de forma perfeita na curva de abertura, a direita a descer, que é a imagem de marca também do Eurocircuito da Costilha. Continuava na frente Guilherme Matos, todos tinham que cumprir a obrigatória passagem pela Joker Lap. Matos muito pressionado por Jéssica Santalha, piloto que já no ano anterior tinha estado também neste troféu integrado com algumas das etapas do Campeonato de Portugal Rallycross Transwhite. Ataca à reta da meta com o líder então a cumprir a obrigatória passagem pela Joker Lap. Jéssica Santalha tentava aqui jogar o seu trunfo para garantir vantagem e passar depois por esse ponto obrigatório no regulamento. Assumia assim a liderança a piloto com o número 88 no tejadilho do seu Smog. Vantagem para a piloto espanhola, não com o Smog, mas sim com o único LBS que estava na grelha de partida. Jéssica Santalha a liderar as operações, a ganhar vantagem perante os seus adversários. Ela aqui acabaria por ser primeira na linha de meta, mas não cumpriu a passagem pela Joker Lap e a vitória foi mesmo para Guilherme Matos, que cruzou então a meta na segunda posição na frente de Gustavo Henriques e João Diniz. Foi bastante difícil chegar a este ponto, mas acho que foi merecido, tivemos bastante esforço durante o fim de semana e acho que vamos contentes para casa. Classificação final da categoria Júnior Kartcross com Guilherme Matos a garantir a primeira posição. Arranque já para outra das finais, Nacional 2 rodas motrizes, Adão Pinto a perder tempo no momento da partida. Bruno Campos saltou para a primeira posição com o seu Peugeot a assumir a liderança. Fernando Silva a arrancar também muito bem com o seu habitual Seat Ibiza TDI, o único diesel deste Campeonato de Portugal Rallycross Transwhite. Sempre intenso também o duelo, especialmente na volta de abertura. Adão Pinto a perder tempo nos primeiros momentos de corrida, a ter que trabalhar de trás para a frente. O piloto do Opel Astra aqui a fechar o pelotão ainda no decorrer da primeira passagem pelo Eurocircuito da Costilha. Bruno Campos a liderar na frente de Fernando Silva. Primeiro piloto também a atacar a Joker Lap logo numa fase inicial. O Peugeot de Bruno Campos a comandar as operações. Vantagem de alguns metros face ao Seat Ibiza, outra das máquinas habituais no Campeonato de Portugal Rallycross. Bruno Campos a conseguir vantagem superior face aos adversários. Fernando Silva também não passava pela Joker Lap nesta volta que se iniciava.
Campos ia ganhando vantagem, Fernando Silva também mantinha margem sobre os seus adversários. Vantagem por parte do piloto do SEAT, que não conseguia acompanhar o ritmo de Bruno Campos. A terceira posição acabaria no final das 7 voltas por pertencer a Andreia Sousa, na frente de Adão Pinto, este sim a fazer uma excelente recuperação até ao 4º posto. O momento em que Bruno Campos saltava para a Joker Lap, já com margem face a Fernando Silva, também este a optar na mesma volta por cumprir essa passagem pela Joker Lap, é obrigatória para todos os concorrentes. Qualquer um deles a manter a posição. Andreia Sousa seria também terceira classificada depois de passar pela Joker Lap, na frente de Adão Pinto e Daniel Pacheco com o Citroën Saxo. Aqui um toque que deixa então um dos concorrentes fora de corrida. A vitória essa estava nas mãos de Bruno Campos. É um enorme orgulho ganhar em casa, é realizado um sonho que se tornou realidade ao fim de muito tempo e queria dedicar esta vitória à minha equipa, que tem feito um trabalho excelente. Classificação final para esta categoria 2 rodas motrizes, com Bruno Campos a garantir a vitória na frente de Fernando Silva e Andreia Sousa. Arranque já para a final dos iniciados, com 4 concorrentes em pista. Ataque à primeira curva, sempre um dos momentos especiais em qualquer prova de rallycross. Alguma confusão com o ataque à primeira direita do Eurocircuito da Costilha. Rafaela Barbosa com um bom início de corrida a colocar-se no 2º posto. De imediato a concorrência a colocar pressão sobre a jovem piloto. 2º lugar no final da volta de abertura. Passagem pela Joker Lap para os 3 adversários de Rafaela Barbosa, que assumia assim a primeira posição. Na frente agora a piloto do Citroën AX, a tentar ganhar vantagem para os adversários antes de cumprir também a sua passagem pela Joker Lap, concorrente habitual neste Campeonato de Portugal Rallycross Transwhite. Rafaela Barbosa a liderar a corrida no Eurocircuito da Costilha. Ataca a última curva, logo de seguida também para a Joker Lap, a piloto do Citroën AX. É um pouco mais longo o percurso pela Joker Lap, em piso de terra. Rafaela Barbosa a regressar na 3ª posição, de imediato apertada por um dos seus adversários. Rafaela Barbosa ali a ser tocada pelo concorrente. Ficavam as marcas também no para-choques traseiro do seu Citroën AX. Assumia a posição de líder Duarte Camelo. Primeiro lugar para o piloto do Peugeot. Gonçalo Rocha seria o 2º classificado. Guilherme Nunes a rodar aqui na 3ª posição. O Peugeot 208 agora no 2º lugar a perseguir o líder. Mas este, sem cometer erros, mantinha a concorrência atrás de si. Rafaela Barbosa tinha perdido o terreno. No final das 7 voltas, acabaria, no entanto, por ser 3ª classificada a piloto do Citroën AX. A tentar recuperar o mais possível, corridas curtas e intensas, como são todas as finais neste Campeonato de Portugal Rallycross Transwhite. Ataque aqui à última curva, transição também terra-asfalto no Eurocircuito da Costilha. Os 3 primeiros muito juntos. Novo ataque à curva de abertura, zona também de eleição para o público acompanhar a prova. E a aguentar a pressão até à bandeira de xadrez, o líder da corrida, Duarte Camelo, apesar da forte oposição imposta por Gonçalo Rocha e também Guilherme Nunes. Guilherme Nunes, que no entanto não acabaria na 3ª posição, seria Rafaela Barbosa a 3ª classificada no final desta corrida reservada aos iniciados. Aproximava-se o final então desta corrida, sempre com os 3 primeiros muito juntos. Rafaela Barbosa a perder alguns metros depois do contacto que vimos anteriormente na descida na zona de asfalto.
a zona mais distante do paddock deste Eurocircuito da Costilha, que recebeu pela 68ª vez uma prova elegível para o Rallycross. Lousada a receber também uma das suas modalidades de eleição, muitos praticantes também oriundos desta localidade. Muita tradição de Rallycross e Kartcross também aqui em Lousada. E a bandeira de xadrez a sorrir para Duarte Camelo na primeira posição. Sabe muito bem, pronto, ter sido em primeiro lugar, poder honrar a minha terra com o primeiro lugar da iniciação. Classificação final, Duarte Camelo primeiro, Gonçalo Rocha o segundo e Rafaela Barbosa a fechar o pódio. Mais uma final muito discutida, Nacional 1600. Primeira volta, também ela marcada por muita ação, todos à procura das melhores posições ainda na volta de abertura. Os dois primeiros de imediato a pegarem-se num duelo sem quartel. Liderança para Telmo Costa a assumir a primeira posição, mas o ataque decidido também de Leandro Macedo. Ainda na volta de abertura começava a ter os seus efeitos. A tentar defender da melhor forma o piloto do Peugeot 108, o homem do Citroën Saxo também não hesitava ali na entrada para a Joker Lap. Os dois a entrarem mesmo em contacto na descida. Ação pura Rallycross com defesa total de posição por parte de Leandro Macedo. Logo de seguida o ataque também por parte de Telmo Costa. A resposta pronta por parte dos adversários. Telmo Costa que estava na frente, Leandro Macedo era o segundo a atacar aqui a Joker Lap. Foi o primeiro a optar então por entrar em Joker Lap, tentava assim desta forma conseguir inverter as posições quando todos os pilotos passassem também por Joker Lap. Continuava na frente então Telmo Costa. Desceu à quarta posição Leandro Macedo. Muito pressionado de imediato o Telmo Costa. Luta sempre muito renhida. Uma luta aqui imposta por Manuel Tavares. Passagem para primeiro e segundo pela Joker Lap em grande estilo. Telmo Costa a saltar para essa passagem obrigatória e primeira posição a partir daí para Leandro Macedo. Macedo tirava então vantagem por ter cumprido mais cedo a passagem pela Joker Lap. Metros que conquistava eram preciosos para gerir depois até ao final. Telmo Costa desceu à segunda posição, Manuel Tavares era o terceiro classificado. Américo Sousa seria o quarto na frente de Pedro Rocha. A história da corrida ficava assim escrita até à bandeira de xadrez, com vitória de Leandro Macedo com o seu Citroën. Começamos o sábado em primeiro, tivemos um pequeno azar ali na terceira manha, mas na final conseguimos com muitas dificuldades ali, com uma luta muito grande com o Telmo, vir para a frente e quando tudo decidiu na Joker e conseguimos vir para a frente. Confirmação de resultados, Leandro Macedo a vencer na frente de Telmo Costa e Manuel Tavares. Ao contrário do que aconteceu em Mação, onde apenas um supercar esteve em pista, no Eurocircuito da Costilha surgiram 4 concorrentes com as máquinas mais potentes do paddock do Campeonato de Portugal, Rallycross e Kartcross Transwhite. O regresso do sueco Oscar Ortfeld também a Portugal com o seu Ford Fiesta, também Joaquim Santos com o seu Ford Focus, igualmente Bruno Gonçalves com o Citroën DS3 e José Oliveira com o Peugeot 208. Foi ele que assumiu vantagem logo no arranque, a comandar as operações logo nos metros iniciais. O DS3 estava na segunda posição, Oscar Ortfeld era terceiro e Joaquim Santos com o Ford Focus era o quarto classificado. Piloto do Peugeot a conquistar metros preciosos face aos seus adversários. Aqui a luta entre Oscar Ortfeld e Bruno Gonçalves com o Citroën DS3 a não conseguir segurar
o Ford Fiesta do piloto nórdico, mais uma vez a participar numa prova do Campeonato de Portugal, Rallycross e Kartcross. Não havia ninguém para incomodar José Oliveira no caminho para a vitória. O espetacular e potente Peugeot 208 a comandar as operações. Oscar Ortfeld era segundo classificado, entrava aqui na Joker Lap com o seu Ford Fiesta, piloto que participa também em algumas etapas do Campeonato Europeu da especialidade. A ser então segundo classificado na frente de Bruno Gonçalves e Joaquim Santos. Era a solo então que José Oliveira se preparava para vencer esta terceira prova do Campeonato de Portugal Rallycross Transwhite 2022, entrada espetacular na reta da meta. Também ele aqui a passar pela Joker Lap, a zona mais perto também do público, zona sempre muito procurada pelos fotógrafos para acompanharem a passagem dos veículos de competição e quase que parecia um passeio. Então, a volta final antes da bandeira de xadrez para o vencedor aqui na Costilha. Fizemos o pleno durante o fim de semana todo, conseguimos vencer todas as mangas de qualificação e inclusivamente a final. Temos uma boa equipa de assistência que nos permitiu que o carro estivesse sempre em condições para disputar ao mais alto nível cada qualificação e fizemos o nosso trabalho, assim correu bem. Classificação final com José Oliveira a garantir a vitória na frente de Oscar Ortfeld. Bruno Gonçalves foi terceiro face a Joaquim Santos. Arranque já para a Super 1600, a categoria mais concorrida do Rallycross Transwhite em Portugal. Mário Barbosa a assumir a primeira posição com o seu Citroën Saxo. Arranque perfeito para o piloto da máquina francesa. Um forte pelotão a preparar-se para discutir as 7 voltas desta final. Sempre corridas muito animadas estas para os Super 1600. Arrancava também Rogério Sousa com o Ford Fiesta de forma perfeita, segundo lugar nos primeiros metros, muito pressionado de imediato pela concorrência. Confusão aqui na entrada para a última curva, conseguiram sair todos na direção certa, primeiras passagens pela Joker Lap a serem de imediato realizadas. Mário Barbosa começava a ganhar vantagem perante a concorrência. Condição perfeita também para um dos pilotos mais experientes deste pelotão. Sem qualquer erro, sem qualquer hesitação, a ganhar vantagem perante os seus adversários. Os Super 1600, sempre espetaculares. Mário Barbosa a não passar aqui pela Joker Lap. Tínhamos o segundo classificado com o Ford Fiesta, Rogério Sousa, a cumprir a sua passagem pela Joker Lap. Perdia assim essa segunda posição, descia até ao 4º posto, ainda com um toque no regresso à trajetória convencional. Joaquim Machado a tentar agora segurar a segunda posição com o Peugeot. Mário Barbosa destacado já da concorrência, a saltar para a Joker Lap, numa fase intermédia da corrida, a escolher de forma perfeita também o momento e a manter-se então na frente dos seus adversários. Uma altura em que estava também não Joaquim Machado na segunda posição, mas sim José Artur Teixeira com o Renault Twingo no segundo posto, que acabou por ser terceiro classificado. O piloto do Peugeot seria o segundo classificado atrás de Mário Barbosa. Conseguimos um melhor setup para o carro para o fim de semana. Ontem o tempo estava um bocadinho fresco, alterou-nos bastante o setup do carro, mas entretanto conseguimos melhorar e conseguimos fazer um bom resultado. Classificação final com Mário Barbosa a vencer na frente de Joaquim Machado. José Artur Teixeira foi o terceiro na frente de Rogério Sousa. E para fechar o programa desta terceira ronda do Campeonato de Portugal Rallycross Kartcross Transwhite, a corrida reservada aos Kartcross, a jogar em casa, campeão nacional em título, Joca Gonzaga arrancava na frente,
ficava logo um concorrente de fora nos primeiros metros das 7 voltas ao Eurocircuito da Costilha. Intensidade total sempre em todas as voltas, não há tempo para respirar em qualquer corrida de kart-cross. Sempre muito eletrizante a condução destas máquinas bem espetaculares. Jorge Gonzaga a liderar no final da volta de abertura, campeão nacional que não queria sequer alinhar em todas as provas nesta época 2022, a cumprir para já todas as 3 etapas do calendário, e perante o seu público, Joca Gonzaga liderava desde o primeiro momento com o seu LBS. Condição perfeita numa pista que conhece também como a palma da mão. Aqui passagem também para o 47 de Alexandre Borges, o vice-campeão em 2021. Primeiras passagens pela Joker Lap, aqui o segundo classificado a entrar em grande estilo para a Joker Lap, a perder naturalmente essa segunda posição, que poderia repor com a passagem dos adversários. Gonzaga atrasava essa mesma passagem pela Joker Lap, queria garantir a maior distância possível para os seus concorrentes. Condução perfeita nesta entrada na reta da meta para Joca Gonzaga. E aqui sim, a atacar a Joker Lap, o piloto do LBS. A continuar na primeira posição depois de terminar esse procedimento. E assim estava o caminho aberto para mais uma vitória de Joca Gonzaga no Campeonato de Portugal Kart Cross Transwhite. Mais uma vitória também para os espanhóis da LBS, num campeonato onde a Smog e a LBS tentam dominar as classificações. Alguns acho que também e Kincar a marcarem presença, mas de forma mais tímida na lista de inscritos deste campeonato. Bandeira de xadrez para mais uma vitória de Joca Gonzaga, que assim reforçou a liderança do campeonato na frente de Pedro Rosário e Sérgio Castro. Estou um bocadinho mais líder. Notou-se uma coisa muito importante, é que o campeonato está muito forte. Foi todo o fim de semana, foi muito competitivo entre todos os pilotos da frente. Pedro Rosário, Alexandre Borges e o Sérgio Castro estão num nível fantástico. Não descurando os outros, o Alcides Calçado hoje também fez uma prova muito boa. E isso é bom porque é fruto do trabalho de nós todos e mostra que a modalidade está em crescendo e que, não estando eu a ficar mais lento, estão os outros a ficar mais rápidos. Isso é muito bom para o nosso desporto, é muito bom para a nossa modalidade. Classificação final, Jorge Gonzaga vence na frente de Pedro Rosário, vencedor da corrida anterior. Sérgio Castro foi o terceiro, na frente de Alcides Calçada e Alexandre Borges. E assim terminou a terceira ronda do Campeonato de Portugal Rallycross e Kartcross. Numa das suas catedrais, Lousada ama o Rally, Lousada ama também o Rallycross e o Kartcross. A próxima etapa promete ser também ela bastante discutida, como todas, até esta fase do ano desportivo. É sempre muito positivo, nós temos sempre muitas expectativas que corram muito bem, que tenhamos aqui uma grande casa, quer que em termos de público, quer também em termos desportivos, que seja muito animado desportivamente. Tivemos uma casa que nos fez lembrar as melhores tardes de Rally de Portugal e desportivamente também tivemos provas muito disputadas, com grande pique, e depois, como lousadense, também não posso deixar de ficar muito contente que tivemos muitos pódios de lousadenses, de pilotos lousadenses.
próxima prova do Campeonato de Portugal Rallycross e Kartcross Transwhite está marcada para Montalegre nos dias 16 e 17 de julho. Kia, movement that inspires.